Aleluia. Glória a Deus, o Senhor é bom, amém? Irmãos, eu tenho algo para falar com vocês. Diante de muitas coisas que Deus tem iluminado, falado, né, até mesmo em relação a algumas coisas que já andei falando, porque é interessante, né? Nós vamos ministrando e à medida que vamos ministrando, Deus é como essa caixinha de lenço aqui, né? Você faz uma primeira ministração, mas já tem outra aqui na agulha, por assim dizer. E aí, depois de uma ministração, o Senhor continua falando, né? Ministrando, trazendo luz, dando entendimento, trazendo clareza, detalhes que não tratamos num outro momento, para explorarmos no outro. Às vezes talvez você nem perceba que há uma correlação, mas sempre há, né? Sempre há uma correlação. E eu queria aproveitar essa oportunidade para falar algo com vocês, né? Vai ser um bate-papo, uma apresentação sobre algo que acredito que Deus deseja que fiquemos conscientes para buscarmos desenvolver isso na nossa própria vida, amém? Nós vivemos em dias difíceis. O mundo está maluco, amém, irmãos? E se nós não cuidarmos de nós mesmos, podemos nos deixar influenciar por forças externas, né? Por oportunidades. Às vezes são coisas até que talvez nós nem possamos definir como um pecado, como algo que desagrada a Deus profundamente. Mas podemos nos envolver com atividades que não são pecados, mas que podem acabar nos esfriando, nos distanciando do propósito de Deus, da vontade de Deus para conosco, porque somos seus filhos, somos sua família, amém, irmãos? Deus, ele tem um propósito. Eu costumo dizer que Deus nos criou para a comunhão com Ele, amém? Glória a Deus. E Ele nos criou segundo a sua própria imagem e semelhança. Então, principalmente nós que estamos em Cristo, recebemos um novo coração, um novo espírito, nós recebemos da sua própria vida, a vida do tipo de Deus. Então, Deus, ele deseja, por assim dizer, se comunicar conosco, se relacionar conosco. Deus deseja que haja uma troca, um relacionamento vivo, constante. Amém, irmãos? E nós precisamos estar atentos a isso. Eu acredito que antigamente, vamos pensar em 50 anos, 60 anos, sei lá, 70 anos atrás, não que não existisse pecado e que as pessoas não tivessem que lidar com a carne delas, mas muitas vezes eu sou levado a pensar que naquele tempo era mais fácil ter uma vida de comunhão com Deus do que hoje, né? Porque hoje em dia são tantas as atrações, são tantas coisas, o homem evoluiu tanto em conhecimento, a própria tecnologia, a área de entretenimento, são tantas coisas que concorrem, né, em relação à nossa atenção, que há 50 anos atrás não existia. Então as pessoas tinham mais tempo, né, para refletir, para pensar, para meditar, né, tinham mais tempo de leitura, amém, irmãos? Então às vezes eu sou levado a pensar que era mais fácil. Eu não sei se realmente era, porque eu não estava lá, né? Mas eu sou levado a pensar que era mais fácil. Mas o fato é que nós vivemos nesse tempo, nós vivemos nessa geração, nós vivemos nessa hora, e nós temos que aprender a lidar, né, com aquilo que está à nossa volta, né? A gente não tem que pesquisar como os crentes viviam há 50 anos e saber se era mais fácil ou não para eles desenvolverem a vida de fé e comunhão com Deus, porque de fato nós estamos vivendo esse tempo e nós precisamos entender a vontade de Deus pela palavra e procurar, né, desenvolver a nossa fé, o nosso coração, para que não hajam perdas, amém, irmãos? Você está aqui? Amém. Aleluia. Então eu quero falar sobre um aspecto da fé, porque muitas vezes quando nós ministramos sobre fé, nós vamos falar o que a fé é, como a fé funciona, como colocar a fé em operação, e tudo isso é muito importante, mas existe um aspecto mais geral da fé, que é a vida em si, a vida da fé, amém? A vida da fé.
Nós não vivemos, ou pelo menos não deveríamos viver a vida da fé, sempre pensando, espera aí, como é que a fé mesmo funciona? Eu tenho que colocar ela agora em operação. Não, deveria ser a vida, o fluir natural do nosso dia a dia, vivendo uma vida de fé. Amém, irmãos? Então, o tema dessa mensagem é quando a fé se torna amizade. Amém? Eu teria tantos temas, irmãos, eu fiquei confuso, mas eu gostei desse tema aqui, eu vou usar ele. Quando a fé se torna amizade. Se você puder abrir, acompanhar, fique à vontade. Se não, vou ler tal como está escrito. Não sei se os meninos vão conseguir projetar todos os textos aqui. Eu não vou ler muitos textos, mas vamos sim ler alguns textos das Escrituras, principalmente do Novo Testamento, alguns do Velho Testamento também. Mas vamos começar com Tiago capítulo 2, versículo 23, quando Tiago diz assim: e se cumpriu a Escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus. E nós estamos falando sobre a vida de fé, uma vida de comunhão com Deus. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Amém? E foi chamado amigo de Deus. Aleluia. Curioso isso, né? Abraão foi chamado amigo de Deus. Por que Abraão foi chamado amigo de Deus? Essa mensagem, essa ministração que eu vou compartilhar com vocês, ela surgiu dessa pergunta: por que Abraão foi chamado amigo de Deus? Por que Abraão foi chamado amigo de Deus? Esse versículo já nos dá uma pista em si, porque logo no início diz o seguinte: Abraão creu em Deus. No final do versículo diz, e foi chamado amigo de Deus. O que está entre a sentença Abraão creu em Deus e depois, e foi chamado amigo de Deus, é apenas um complemento. Quando ele diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Isso foi atribuído a Abraão como algo que o levou a desfrutar da justiça de Deus. Amém, irmãos? Abraão creu em Deus. Aleluia. E foi chamado amigo de Deus. Amém? E eu fiz uma pesquisa, né? Fui atrás, aonde surgiu isso. E, irmãos, curiosamente, foi o próprio Senhor Deus que chamou Abraão de amigo. Deus falou que Abraão era seu amigo. Está no livro de Isaías, no capítulo 41, no versículo 8. Eu não vou ler aqui o contexto, vou me deter apenas ao versículo em si, onde tem, então, a declaração de Deus, atribuindo a Abraão a amizade para com ele. Ele diz assim, Isaías 41, 8. Mas tu, Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. Deus chamou Abraão de seu amigo. Amém, irmãos? Não foi alguém que falou de Abraão e disse, Abraão era amigo de Deus. Não, foi o próprio Senhor Deus que se referiu a Abraão como sendo seu amigo. Uau, isso é impressionante. Amém, irmãos? Depois tem uma outra citação que é o rei Josafá. Ele está orando a Deus e na sua oração, então chega um momento em que ele faz referência a Abraão como amigo de Deus. Está no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 7, que diz assim, o rei Josafá orando, ele diz, porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel, e não adestes a descendência a Abraão, teu amigo, para sempre? Uau! Deus primeiro diz a respeito de Abraão, que é seu amigo. Depois Josafá, o rei sobre Israel, ele reconhece o fato de Deus ter Abraão como seu amigo, e orando faz referência a ele. Aleluia! Amém, irmãos? Isso, eu não sei para você, mas eu fiquei bem impactado com isso, em encontrar esse registro nas Escrituras, de Deus fazer referência a Abraão como sendo seu amigo.
Abraão lhe foi imputado, né, a justiça de Deus porque ele creu em Deus. Amém, irmãos? Por isso que o tema da mensagem é a fé se tornando amizade. Quando a fé se torna amizade. Amém, irmãos? Aleluia. Uma confiança tal em Deus, na amizade com Deus, na comunhão com Deus, onde os resultados da fé se manifestam nas nossas vidas, simplesmente porque desfrutamos do fato de crermos nele, de agradarmos ao Senhor e de sermos achados por Ele como seus amigos. Amém, irmãos? Aleluia. Mas nós precisamos desenvolver isso. Não é uma coisa que depende só de Deus. Eu não sei se você já percebeu que nas nossas relações, às vezes nós atribuímos um sentimento, um apreço, né, um valor, uma importância a alguém que nem sempre é retribuído. Eu poderia dizer, rapaz, eu tenho um fulano de tal como um amigo, mas talvez aquela mesma pessoa não pense da mesma forma, com a mesma intensidade a meu respeito. Está comigo, irmãos? Bom, por que Deus chamou Abraão de meu amigo? Acredito porque Deus encontrou em Abraão, amém? Respostas, sinais, evidências, de modo que Deus então diz, é meu amigo. Aleluia. Amém, irmãos? Agora, quando Deus diz a respeito de alguém, fazendo essa afirmação, é meu amigo, irmãos, não é uma relação egoísta. Alô? Amém? Eu desenvolvi uma amizade muito grande com um irmão em Cristo, que a princípio, no primeiro momento, nem eu entendia, porque ele, né, tinha tanto apreço por mim, tanta admiração, tanta consideração. Eu digo que ele era ele me tinha como seu melhor amigo, mas ele ainda estava me conquistando, e ele estava fazendo de mim o seu melhor amigo. Você entende o que eu quero dizer? Aquela pessoa, aquele irmão já atribuía um valor, né, um apreço por mim, já se manifestava pelas suas falas, pelo seu comportamento, pelas suas atitudes, o quanto ele me apreciava, mas eu mesmo ainda não apreciava ele tanto quanto ele me apreciava. Mas à medida que nós fomos desenvolvendo relacionamento, amizade, companheirismo, aquele mesmo, vamos assim dizer, sentimento que ele tinha por mim, começou a brotar no meu coração por ele. Está comigo, irmãos? Então chegou um momento que ele dizia, Mansueto é meu melhor amigo, e eu agora também podia responder, Marcos Jatobá também é meu melhor amigo. Estou falando do pastor Marcos Jatobá, muitos de vocês conhecem. Amém? Nós passamos a ter uma amizade de tal forma, irmãos, que passávamos muito tempo sem nos ver, até porque eu moro aqui em Fortaleza, ele morava lá em Campina Grande, o pastor Marco hoje já está com o Senhor, descansando, amém? Eu disse para ele que ele foi muito apressado, foi na minha frente, mas um dia nós vamos nos encontrar lá, amém? Então, mas passávamos muito tempo sem nos ver, e às vezes, irmãos, como uma vez eu estava em casa, eu fui para o aeroporto, aproximadamente umas 2 horas da manhã, para pegar um ministro que estava chegando para ministrar aqui na igreja, ou era no Rema, não me lembro, e enquanto eu estava no carro, o Senhor me deu uma direção a respeito dele, e eu orei, e no outro dia não, quando amanheceu, porque era 2 horas da manhã, então quando amanheceu, quando o sol subiu, eu entrei em contato com ele, e conversei sobre aquela impressão que eu tive, sobre aquela oração, e era exatamente o que o irmão Marcos Jatobá estava vivenciando, e ele realmente estava buscando em Deus uma percepção, uma direção, e Deus me usou para falar com ele. Não é curioso? Deus usou aquele a quem ele considerava ser seu melhor amigo. Então, quando Deus diz a respeito de Abraão, Abraão, meu amigo, não é uma relação egoísta, como, não que o pastor Marcos estivesse sendo egoísta, né? Na verdade, eu diria que o egoísta da história era eu, por assim dizer. Porque ele dizia, é meu melhor amigo. Mas eu pensava, rapaz, eu não sei porque que ele diz isso de mim. Eu nem respondo tanto assim. Eu nem sou tão presente. Eu não sei o que é que eu fiz para ele achar ou atribuir isso para mim. Está comigo, irmãos? Isso foi crescendo com o tempo.
Eu diria que ele fez de mim o seu melhor amigo, ou seja, ele me ajudou a me tornar aquilo que ele já dizia a meu respeito. Mas em relação a Deus, irmãos, quando Deus diz meu amigo, não era só Abraão que dava algo a Deus, que atribuía um valor a Deus, que considerava Deus. Obviamente que Deus também estava comprometido com Abraão. Está comigo, irmãos? Aleluia, glória a Deus. À medida que Deus falava com Abraão, inspirava Abraão, dava iluminação a Abraão, Abraão respondia de tal forma que Deus dizia: não, ele é meu amigo, porque quando eu falo, ele me ouve. Quando eu aponto uma direção, ele vai naquela direção que eu dou a ele. Ele tem um coração inclinado a mim. Então Deus disse: ele é meu amigo. Está comigo? Aleluia, glória a Deus. Aleluia, amém? Você está aqui? Desde o princípio, irmãos, Deus criou o homem com essa finalidade. No jardim, no Éden, ainda apenas Adão e Eva, a Bíblia diz que Deus vinha na viração do dia, para ter um tempo de comunhão com Adão. Por que Deus fazia isso? Porque Deus queria desenvolver relacionamento com Adão. E esse relacionamento deveria se desenvolver de tal maneira que deveria ter uma troca, uma confiança plena, uma dependência. Está comigo, irmãos? No sentido de que um não faria nada se não fosse com o outro. De fato, era o que era esperado a respeito de Adão. Que Adão, apesar de ter recebido o governo sobre toda a obra que Deus havia realizado ou criado, que Adão não fosse independente, mas que ele fosse alguém que dependia de Deus. Está comigo? Suas atitudes, suas ações, fosse sempre considerando a vontade do Senhor. E, infelizmente, o pecado interrompeu isso. E por que o pecado interrompeu? Porque em algum momento, não só Adão, mas também Eva, eles decidiram por eles mesmos, segundo aquilo que eles achavam, segundo aquilo que eles pensavam. Eles tomaram decisões de forma independente, não totalmente independente, porque havia uma influência contrária do diabo. Está comigo? Mas desde o princípio, a vontade de Deus era estabelecer plena comunhão com o homem. Mas graças a Deus, Deus nunca desistiu do homem. Deus cria Adão, o primeiro homem erra, peca, mas Deus não desistiu do homem. Deus nunca desistiu do homem. Passou anos e anos, séculos e séculos, chega em Abraão. E Deus faz uma aliança com Abraão. Por que Deus estabelece uma aliança com Abraão? Porque Deus, vendo o coração de Abraão, encontrou em Abraão as características daquele que Deus já percebia na sua soberania, no seu conhecimento prévio de todas as coisas, que ali havia um coração que certamente atribuiria a Deus confiança, dependência. Está comigo, irmãos? Então Deus vem e estabelece uma aliança com Abraão. Amém? Então Deus encontrou em Abraão, irmãos, um homem com o coração disposto a crer, disposto a obedecer, disposto a confiar. Amém? E por isso, Deus o reconheceu como seu amigo. Amém? No livro de Salmos, no capítulo 44, no versículo 21, tem um texto interessante. Salmo 44, 21 diz: porventura não teria atinado Deus, Ele que conhece os segredos do coração? O que eu quero mostrar por meio desse versículo é apenas o fato de que esse texto está afirmando que Deus conhece os corações. Quando ele diz, porventura não teria atinado Deus, Ele que conhece os segredos do coração? Irmão, se Deus tem falado algo para você e dizendo que Ele quer te usar, que Ele quer te levantar, que Ele confia em você para fazer algo, é porque Deus já viu que você tem um coração para isso. Agora você pode se deixar levar por uma influência externa, contrária, que pode te roubar a oportunidade de desenvolver esta confiança em Deus e de andar em fé, sabendo de que Deus é com você. Aleluia. Porque Deus, Ele conhece os corações.
Eu já tenho falado algumas vezes, em algumas oportunidades, quando eu chego para alguns irmãos aqui da igreja e falando sobre vir ao púlpito para ministrar, e algumas pessoas ficam inseguras a respeito disso, e eu disse: mas você reconhece que Deus tem uma chamada na sua vida? Reconheço, pastor. Então por quê dessa dificuldade de aceitar a oportunidade e de ir lá no púlpito fazer o que Deus lhe chamou para fazer? Não, é porque eu não quero aparecer, é porque eu ainda não me sinto preparado, é porque eu não quero que pensem, né, que eu estou querendo ser mais do que o outro. São tantas as desculpas que muitas vezes nós encontramos na nossa própria alma para justificar um recuo, uma falta de ação, uma falta de atitude de fé para fazer aquilo que Deus tem nos chamado. Eu digo, não faz sentido. Porque se Deus chamou, irmãos, Ele capacita. Eu sou um exemplo disso. Amém? Eu era tímido, eu era acabrunhado, eu não sabia onde colocar as mãos. Para mim, eu era todo... Para mim, eu era sem forma e vazio. Eu achava que eu não podia nada, que eu não conseguia nada. E para mim, era uma loucura aceitar que Deus tinha uma chamada para a minha vida. E eu tive dificuldade por um tempo. Embora nutrisse no coração a fé ou o entendimento de que Deus tinha me chamado, mas em algumas oportunidades eu me via frustrado porque eu me deixei ser consumido por uma timidez tal que me roubou de ser pleno, de estar livre, de simplesmente fluir com Deus. Mas graças a Deus, Deus não desiste. Diga, Deus não desiste. Em uma situação em que me foi chamado à frente para fazer uma oração, e eu fiquei tão nervoso, sem voz, a minha voz quase não sai, chega, afinei a voz. Fiquei todo envergonhado, e aí eu fui orar, e eu disse: Senhor, não faça mais isso comigo. Senhor, eu não quero isso para mim. E Deus falou comigo, irmãos. Ele disse: quando você subir daquele púlpito, aquele púlpito não é, porque era lá em Campina Grande, na igreja Verbo da Vida sede, por assim dizer. Ele disse: aquele púlpito não é de Bud Wright, aquele púlpito não é de Luiz Augusto Emery, aquele púlpito não é do Herênio Ramiro. Quando eu lhe colocar ali, aquele púlpito é seu, e eu te autorizo me representar. Aonde colocar a planta dos teus pés, toma aquele lugar como possessão, não literal, mas uma atitude de coração, uma atitude de fé. Amém, irmãos? Um dia, recebo uma ligação do pastor João Roberto, perguntando se eu posso ministrar na igreja de última hora, em cima da hora. E eu, já com as experiências anteriores, fiquei trêmulo, e a alma queria dizer um não bem alto, mas eu me lembrei daquilo que Deus falou. Eu confiei em Deus e eu disse: amém, eu posso, pastor. E naquele dia, irmãos, foi o dia da virada. E eu fui para a igreja e eu ministrei como se eu já fizesse aquilo a minha vida toda. Não que eu tivesse o desempenho de alguém que já fazia aquilo a vida toda, porque não era a minha realidade. Mas por dentro eu estava tranquilo, como se aquilo fosse algo que eu já fazia a minha vida toda. Está comigo, irmãos? Uma atitude de fé. Eu me apeguei àquela palavra que Deus falou comigo. E eu estava o tempo todo dizendo: quando eu estiver ali, Deus está comigo, e Ele me deu aquele lugar por possessão. Não vou me sentir inferior, não vou me sentir incapaz, eu não me permito me sentir de um modo diferente. Eu vou fazer o que Deus me chamou para fazer, e fluir com o Espírito Santo, irmãos. Amém? Aleluia, glória a Deus. Atos 15:8 diz: ora, Deus que conhece os corações, lhe deu testemunho concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós concedera. Aqui no contexto é aquela situação em que Pedro ministra a uma família de gentios, e o Espírito Santo, eles creem em Jesus, o Espírito Santo vem sobre eles, eles são cheios do Espírito, eles passam a falar em outras línguas e a profetizar. Então Pedro, ele começa então a falar para os demais ministros apóstolos, dizendo, reconhecendo que Deus o chamou para ministrar aos gentios. Mas aqui nesse texto ele está dizendo o seguinte: como não reconhecer que Deus queria de fato alcançar os gentios, tendo em vista que Deus derramou sobre eles o Espírito Santo, tanto quanto derramou sobre os apóstolos. E a expressão que Pedro usa, ele diz, ora, Deus que conhece os corações.
lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. Pedro chegou à conclusão: bom, se Deus derramou o Espírito Santo sobre nós, que somos judeus, o povo da aliança, mas Ele me leva a pregar para uma família de gentios, e quando eles ouvem a palavra, eles creem em Jesus, e o Espírito Santo vem sobre eles, e eles passam a falar em outras línguas, é porque Deus conhece os corações, e da forma como Ele derramou o Espírito Santo sobre nós, Pedro estava testemunhando, Ele também derramou sobre os gentios, porque Ele conhece os corações. Aleluia! Deus conhece o seu coração, meu irmão. Eu sei que você muitas vezes é levado a uma condição de pensamento de que você não está preparado, de que você é falho, que você ainda tem muito que crescer, que você ainda tem muito a ser transformado, porque você reconhece as suas deficiências, as suas debilidades, você sabe das suas lutas, você conhece as suas fraquezas, mas isso, irmãos, é a forma como você, é a leitura da tua alma a respeito de todas as experiências que você já viveu. Mas Deus, que conhece os corações, Ele tem falado com você e tem te chamado para fazer coisas que você muitas vezes é levado a pensar que não consegue, que não pode. Está comigo? Ou você fica com aquilo que você sente e pensa, ou você confia no Senhor. Aqueles que confiam no Senhor, aqueles que têm uma fé simples, de apesar das circunstâncias dizer: Deus não é homem para que minta. Aleluia. E confiam na sua palavra, conquistam diante de Deus um lugar onde Deus os considera amigos. Aleluia. Está comigo? Aleluia. O Senhor é bom. Então esse convite, por assim dizer, de se tornar amigo de Deus, ele continua até hoje, ele ecoa até hoje, irmãos. Deus tem falado com você como Ele falou com Adão, como Ele falou com Abraão, como Ele falou com Moisés. Aleluia. Amém. Talvez não da mesma maneira, mas Deus tem falado. A Bíblia diz que Deus, Ele tem falado de muitas formas e de muitas maneiras. Uma coisa é certa, Deus tem falado com você. Aleluia. A questão agora é como se comportar diante daquilo que sabemos que Deus está nos falando, seja pela palavra escrita, seja pelo testemunho interior, amém? Seja por uma mensagem ministrada a partir do púlpito da igreja, ou mesmo por algum ministro ungido, inspirado por Deus, que nos fale algo da parte de Deus. Deus tem falado conosco. Aleluia. Amém, irmãos? E Deus, Ele tem nos chamado para nos tornarmos seu amigo. Você não tem que duvidar da amizade de Deus. Alô? Glória a Deus. No livro de Gênesis, no capítulo 15, no versículo 6, diz assim: Ele, falando de Abraão, creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Em outras palavras, a fé nos aproxima de Deus, porque ele creu. Aleluia. Abraão creu no Senhor, isso lhe foi imputado para a justiça. Justiça de forma, irmãos, a justiça que Cristo fez por nós, quando nos substituiu na cruz, morrendo no nosso lugar, levando sobre si os nossos pecados, as nossas condenações, tudo aquilo que era contrário a nós, a justiça que Deus fez por nós em Cristo Jesus, é que agora, com o advento da sua morte, da morte de Jesus e sua ressurreição, nós podemos nos achegar a Deus. Por quê? Porque fomos perdoados, porque fomos remidos. Amém? Aleluia. A fé na obra que Cristo realizou na cruz nos aproxima de Deus. A fé nos aproxima de Deus. Aleluia. Irmãos, os amigos de Deus não são os incrédulos, são os crentes. Eu não estou dizendo que Deus despreza os incrédulos, porque não despreza não. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e venham ao pleno conhecimento. Amém, irmãos? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para morrer por todos os homens. Deus não deixou de fora nenhum, irmãos. Amém? Mas veja, Deus tem uma aliança com aqueles que creem, não é com os que não creem.
Os que estão sendo salvos são aqueles que estão crendo. São aqueles que de coração creem na obra que Cristo realizou, que creem na palavra de Deus, na pregação, na loucura da pregação da cruz de Cristo. São os que creem, que se achegam a Deus. A fé nos aproxima de Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então a amizade com Deus é um resultado da fé. Os que estão em fé estão se tornando mais e mais amigos de Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Abraão conquistou isso, conquistou isso para si, porque ele foi um homem que creu em Deus. Ele foi chamado de amigo de Deus. Amém? Gênesis no capítulo 12, no versículo 1, diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E nós podemos perceber com isso, irmãos, que Deus, Ele trata conosco de maneira a nos convidar a confiar nele, mesmo sem ver o resultado. Por que Abraão foi chamado de amigo de Deus? Porque Abraão foi convidado por Deus, dizendo: sai da tua casa, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Irmãos, Abraão, ele não sabia para onde ele teria que ir, mas ele foi. Isso é confiança, isso é fé, isso agrada a Deus. Deus se aproxima, por assim dizer, daqueles que têm esse coração de confiar no Senhor, mesmo sem saber como as coisas vão terminar. Aleluia. Amém? Sai da tua casa, da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Abraão foi, irmão. E nós temos sido convidados muitas vezes por Deus para irmos na direção daquilo que nós não sabemos como vai terminar. Amém? A fé não é um tiro no escuro, é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Não é porque vemos que cremos. Apesar de não vermos, cremos. Essa fé nos aproxima de Deus. Essa fé agrada a Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Então não há amizade verdadeira sem confiança. Amém? Aleluia. Para Deus chamar alguém de seu amigo, é porque Deus considera que aquela pessoa confia nele. Aleluia. Amém, irmãos? Hebreus capítulo 11, versículo 3 diz: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível, aquilo que se vê, veio a existir das coisas que não aparecem. Então nós não precisamos ver o visível para crer. De fato, a fé que agrada a Deus é aquela que, mesmo sem ver algo visível, crer. Aleluia. Amém. A fé que agrada a Deus. Diga: a fé que agrada a Deus. Diga: não precisa ver para crer. A fé que agrada a Deus é aquela que, mesmo sem ver, crê, confia. Aleluia. Amém? Oh, aleluia. O Senhor é bom. Então, irmão, às vezes nós estamos diante de algumas circunstâncias que nós não sabemos como vai ser o final delas. Mas você pode se apoiar na palavra de Deus e crer. Aleluia. Amém? Já conversei com pessoas ao ponto de dizer: olha, eu não sei como Deus vai fazer, mas eu sei que Deus é poderoso para fazer, e por isso eu descanso, colocando minha fé no Senhor, de que Ele vai trabalhar em meu favor. Está comigo, irmãos? Aleluia. Você não tem que fazer justiça com as suas próprias mãos, o Senhor fará justiça por você. Aleluia. É por isso que Ele diz que se alguém te amaldiçoar, você não deve amaldiçoar, você deve abençoar. Porque você confia que o Senhor trará aquilo que é necessário para cada circunstância. Você não tem que fazer com a sua força, você não tem que fazer no seu braço, você não tem que fazer com o seu entendimento. Você tem que fazer com a sua confiança em Deus. Está comigo?
Aleluia. A vida da fé, ela é uma prova da nossa confiança. A fé é uma prova. Amém, irmãos? Gênesis 22, 18, diz assim, a parte A do versículo: porquanto obedeceste a minha voz. É Deus dizendo: olha, Abraão, eu sou com você, estou aqui parafraseando, né? Eu sou com você porque você ouviu a minha voz. Aleluia. O versículo em si diz: nela serão benditas todas as nações, porque Deus está falando de promessas para Abraão. E ele disse: da descendência de Abraão, ele faria muitas nações, e todas as nações seriam abençoadas. Aí Deus justifica por quê. Ele diz: todas as nações serão benditas na terra, porque você obedeceu a minha voz. Aleluia. Amém, irmãos? Aleluia. Você quer receber a bênção do Senhor? Obedeça a voz dele. Aleluia. Irmão, Deus pode te falar coisas que não façam sentido na sua mente. Mas se você confia em Deus, você não vai procurar sentido para aquilo que Deus te pede. Você vai buscar agradá-lo, ouvi-lo, depositar nele confiança. Amém? Obediência, diga obediência. Gênesis capítulo 22, a partir do versículo 1, diz assim, é a prova que Deus faz com Abraão em relação a Isaac, seu filho. Eu vou avançar um pouco na história para depois recuar, né? Mas tudo bem, nós já conhecemos a história toda, então está tudo certo. Gênesis capítulo 22, a partir do versículo 1, diz assim: depois destas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes, que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe, o lugar onde ele deveria subir no monte, preparar o altar, por assim dizer, com a lenha, para então imolar, para tirar a vida do seu filho. Irmãos, isso é uma loucura. Se a gente parar para pensar, você que é pai, eu acho que teu coração fica apertado com esse texto. Mas mesmo nós que não somos, os que não são pais, são filhos, eu acho que o coração também aperta, porque fica pensando: rapaz, como é que meu pai, que diz que me ama, me levaria para me sacrificar? Não é? Mas Abraão, irmãos, em nenhum momento ele deixou de atribuir a Deus a capacidade de prover um escape. Quando ele chegou no lugar, ele preparou, né, a lenha, colocou sobre os ombros do menino, pegou o cutelo, o fogo para atear fogo na lenha, que ele falou, né, para os seus servos ficarem lá, aguardarem ele, porque eles subiriam e depois eles desceriam, viriam os 2 de volta. E quando eles seguem, o filho, levando a madeira nas costas, diz: pai, nós temos a madeira, o fogo, mas onde é que está o cordeiro? E Abraão diz: Deus providenciará para si um cordeiro. Irmãos, Abraão, ele estava indo na direção do lugar do sacrifício do seu filho, crendo que Deus faria alguma coisa para livrar o seu filho daquele, por assim dizer, castigo. Porque não era um castigo, mas a Bíblia diz que Deus colocou Abraão à prova. E ele foi aprovado, porque a fé, ela é a prova da nossa confiança. Aleluia. Alô, você está aqui? A fé é a prova da nossa confiança em Deus, irmãos. Abraão foi chamado de amigo de Deus, porque ele chegou nesse nível de confiança, de que mesmo Deus pedindo para ele fazer uma coisa que para nós é um absurdo, acredito que para ele também, naquele momento, mas ele não titubeou, ele foi na direção, ele fez tudo quanto Deus pediu, crendo que Deus providenciaria para si um cordeiro. Aleluia. E de fato isso aconteceu, você sabe disso. Amém, irmãos? Então a nossa amizade com Deus, ela é confirmada quando a nossa vontade se submete à vontade dEle. Alô? A nossa amizade com Deus, ela se comprova quando nós submetemos a nossa vontade
a vontade de Deus. Amém? Em João 15,14, Jesus falou para os seus discípulos o seguinte: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Uau! Novo Testamento, até agora a gente estava no Velho Testamento praticamente, né? Novo Testamento, Jesus, o Filho de Deus, o Deus que se fez homem, Ele falou para os seus discípulos, isso diz respeito a nós também: vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Quando a fé se torna amizade, é quando nós submetemos nossa vontade à vontade de Deus. A exemplo de Abraão. Amém, irmãos? Aleluia. Uau. Jesus, ele diz para os seus discípulos: vocês são meus amigos, se, é uma condição. Se o quê? Se fazeis o que eu vos mando. Quem é o discípulo? É aquele que faz o que o seu Senhor manda. É aquele que faz o que o Senhor lhe ordena. É aquele que se submete à vontade do seu mestre. É aquele que deixa a sua própria vontade de lado e coloca a vontade do seu mestre em primeiro lugar. Amém? Aleluia. Vocês estão bem, irmãos? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Gênesis 15, do 1 ao 10, é quando Deus promete a Abraão que lhe daria um filho. Por isso que eu disse que eu ia começar pelo final da história para depois voltar para o começo, né? Porque a gente já falou até do sacrifício do menino. O menino já até nasceu. Mas aqui, quando Abraão ainda não tinha um filho com Sara, ele até tinha um filho com a serva de Sara. E ele disse: Senhor, Abraão estava meio triste. Senhor, não adianta nada o Senhor me fazer prosperar, porque eu não tenho um herdeiro. Tudo que o Senhor me der, eu vou ter que dar nas mãos de alguém, Pai, que não... talvez filho de um servo meu, até porque ele mandou o filho embora, né? Está comigo, irmãos? Aí Deus então, o Deus da consolação vem para Abraão e diz: não, Abraão, não se fadigue não na sua fé, não fique triste, porque eu te darei um filho, Sara te dará um filho. Aleluia. Por que, irmãos, que Deus chega nesse lugar de garantir a Abraão que lhe faria algo que até então era impossível? Porque em tudo Abraão confiou em Deus. Ele diz no versículo 4 de Gênesis 15: a isso respondeu o Senhor, aquele lamento de Abraão, né? A isso respondeu logo o Senhor dizendo: não será esse teu herdeiro, o filho de um servo dele, né? Mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Aleluia. E mais tarde, depois do milagre de ter tido o filho, Deus diz: sacrifica o teu filho. E veja, irmãos, que Abraão, ele foi provado por Deus e ele foi aprovado, porque em nada ele titubeava no que diz respeito a fazer aquilo que Deus lhe pedia. Alô? Por isso Abraão foi chamado amigo de Deus. Amém? Amigo de Deus não é um título, é uma condição alcançada. Aleluia. Amém? Amigo de Deus não é um título, é uma vida de submissão, é uma vida de entrega, é uma vida de confiança. Amém? Aleluia, glória a Deus. A comunhão, irmãos, com Deus é algo que, vamos assim dizer, a comunhão com Deus nos mantém na fé, e a fé nos mantém em comunhão com Deus. Aquele que crê em Deus permanece em comunhão com Ele. Veja, eu não estou falando da fé como algo que usamos, porque tem esse aspecto. Amém? Mas eu estou falando da fé como simplesmente uma forma de vida. Aquele que tem comunhão com Deus, crê em Deus. Está comigo, irmãos? Aleluia. A comunhão nos aproxima e nos mantém. Amém? Diga: a comunhão nos mantém. Gênesis 17:1, na parte final do versículo diz: anda na minha presença e ser perfeito. Parece até um peso, né? Anda na minha presença e ser perfeito. Mas não é uma cobrança que Deus está falando, não, irmãos.
É uma condição, ele está dizendo, olha, anda na minha presença e você será perfeito. Aleluia, amém? A comunhão nos mantém próximos de Deus, apegados a Deus, porque temos fé. Amém? E a fé nos mantém próximos de Deus. Amém, irmãos? O versículo 17:1 diz: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Aleluia, amém? Então Abraão, irmãos, apenas creu e andou com Deus. Por que Abraão obedecia a Deus? Porque Abraão queria andar com Deus. E Abraão sabia, se eu andar com ele, serei perfeito. Se eu andar com ele, terei provisão. Se eu andar com ele, terei socorro bem presente. Se eu andar com ele, ele me fará próspero. Ele me abençoará. Se eu andar com ele, eu serei bem sucedido. Porque foi o que Deus disse. Deus disse: anda na minha presença e ser perfeito. Aleluia. Amém, irmãos? Andar na presença de Deus é andar na palavra dele. É andar na confiança daquilo que Deus falou. Aleluia. Abraão, ele creu, irmãos, mesmo contra as circunstâncias. E nós devemos fazer o mesmo. Amém? Então, é um relacionamento, né, com Deus, é andar com Deus, é estar diante dele. Abraão foi um homem, irmãos, que fez altares para o Senhor, que fez sacrifícios para Deus. Amém? Sacrifícios não só de se desfazer de coisas, mas muitas vezes de se desfazer da sua própria vontade. Alô? E assim Abraão andou com Deus. Gênesis 18:17, disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Olha o que é que Deus disse. Eu vou ocultar de Abraão alguma coisa que eu tenho intento de fazer? Em outras palavras, está, né, implícito o que realmente está no coração de Deus, é que não, ele não iria ocultar de Abraão aquilo que Deus pretendia fazer. Por quê? Porque Abraão andava com Deus. Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que se nós desenvolvermos comunhão com ele, nessa nova aliança, né, considerando o Espírito Santo, sendo guiados pelo Espírito Santo, colocando em primeiro lugar a vontade do Senhor, andando na palavra, sendo guiado pelo Espírito de Deus. Amém? O Espírito Santo de Deus nos falará sobre coisas que ainda estão por acontecer. Deus não nos ocultará aquilo que Ele pretende fazer. É o contrário disso. O Senhor nos dará percepções, antecipações, irmãos, daquilo que Ele pretende manifestar em nosso favor, em nossa vida, na nossa casa, na nossa família, nos nossos negócios. Deus vai falar conosco, porque Ele quer que andemos em perfeição. Aleluia, está comigo? Aleluia. Então você deve, assim como Abraão, cultivar uma vida de comunhão com Deus, uma vida de comunhão com a palavra, uma vida de comunhão com o Espírito Santo. E eu já estou me aproximando aqui para encerrar. Aí eu vou pedir para você abrir sua Bíblia. Tiago capítulo 4, versículos 4 e 5. Aleluia. Não despreze, irmãos, um tempo de oração com Deus. Amém? Um tempo de leitura, de meditação na palavra. Não despreze. Isso é um tempo que você dedica ao Senhor. Isso vai voltar para você. É como uma aplicação. Vai render bons frutos para você. Amém? Tiago capítulo 4, versículos 4 e 5 diz assim. É forte esse texto, irmão, mas você vai compreender. Posso ler? Diz: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúmes que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Uau!
Que texto forte, não é? Eu vou ler aqui noutra versão, na versão NVT. Tiago, capítulo 4, versículo 4. Olha como é forte. Na primeira versão falou infiéis. Nessa versão diz adúlteros. Não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. Eu dei como título para essa mensagem, quando a fé se torna a amizade. Amém? Mas perceba que a Bíblia nos mostra que nós temos a oportunidade de desenvolvermos comunhão com Deus e de tal forma dependermos dEle, confiarmos nele, não é? Obedecermos a Ele, que poderemos ser chamados de amigos de Deus. Jesus disse aos seus discípulos que os seus amigos são aqueles que escutam a ordem e lhe obedecem. Amém, irmãos? Mas também a Bíblia mostra que é possível para um cristão, afinal de contas esse texto foi escrito para crentes, que um cristão possa espiritualmente cometer adultério. Espiritualmente. Não é um adultério físico, carnal, mas é espiritual. Por quê? Porque é alguém que disse que crê no Senhor, que confia nele, que viveu com ele, desenvolveu um certo nível de confiança, mas em algum momento na sua trajetória, ele abandona, por exemplo, aquela confiança em Deus, ou aquela vida de considerar Deus em todos os seus caminhos, já não lhe obedece como antes, já não tem a sua atenção no sentido de abrir mão da sua própria vontade para fazer a vontade do Senhor. E quando qualquer cristão se permite andar desta forma, a Bíblia chama isso de adultério, porque ela deixa a comunhão plena, aquela confiança absoluta, aquela fé simples que simplesmente ouve Deus e diz amém, eu vou, eu dou, eu faço. Ela começa a ponderar, ela começa a considerar, será que eu teria alguma perda em fazer isso? E quando nós começamos a ponderar, a pensar, a calcular, a avaliar se aquela entrega absoluta a Deus trará alguma perda para nós, nós sem perceber estamos adulterando espiritualmente. Por quê? Porque estamos deixando a confiança. E se nós deixamos a confiança em Deus é porque nós estamos colocando a nossa confiança em alguma outra coisa. Alô? Eva, lá no jardim, quando a serpente disse, o que foi que Deus disse a vocês a respeito do fruto dessa árvore? Ela disse, não, ele disse que desse fruto certamente não deveríamos comer, porque se comêssemos, morreríamos. Aí a serpente diz, não é bem assim. Na verdade, o que Deus está querendo é evitar que você, comendo do fruto, tenha conhecimento do bem e do mal e seja como ele. Então ela deixou de confiar em Deus, ela começou a pensar na sugestão que a serpente lhe deu, ela deixou, veja, eu vou ter que me fazer redundante aqui, ela deixou a sua confiança em Deus que disse, se comer, morrerás. Mas ela agora se apega a uma outra palavra que diz, não, se você comer, você será como ele. E nesta busca de ser como Deus, de ter o que ela talvez considerasse ser maior do que o que ela mesma tinha. Alô, você está aqui? Ela toma uma decisão por si mesma. Ela deixa de confiar em Deus e toma uma decisão por si mesmo. Isso é adultério espiritual. Adúltero não percebe que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. Voltando para a versão revista e atualizada. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, e aqui esse texto é interessante, aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E no versículo 5 ele diz, ou supondes
na sua mente, no seu coração, ou você pensa, você considera que é em vão que afirma a Escritura, a palavra de Deus, que é com ciúmes que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós, ou seja, o Espírito Santo. Então, a quem adulteramos quando deixamos de confiar na palavra? Com quem adulteramos? Não é com quem, é contra quem, né, adulteramos? É contra o Espírito Santo, irmãos. Porque o Espírito Santo, ele anseia com ciúmes por nós. Ele nos aprecia, Ele nos valoriza, Ele deseja a nossa presença, a nossa comunhão, a nossa consideração. E quando nós deixamos de confiar, considerar, de apreciar e tomamos decisões por nós mesmos ou por alguma outra influência, nós adulteramos contra o Espírito Santo. Está comigo? O texto diz, aquele que quiser ser amigo. Rick Renner fala que essa expressão, ela literalmente quer dizer, aquele que se convence a pecar. Aquele que se convence a ir noutra direção. Aquele que convence a si mesmo a fazer outra coisa, senão aquilo que é a vontade de Deus. E ele vai explicar então, extraindo um pouco mais das palavras no grego, no original. A palavra quiser, boulomai, querer deliberadamente. Aquele, que quiser ser amigo do mundo. Essa palavra quiser é aquele que quer deliberadamente. Aquele que tem um propósito ou está disposto da vontade vinculada ao afeto, a querer, a desejar. Rick Renner diz que essa palavra deve ser entendida como alguém, como diz aqui, né, quando ele fala assim, está disposto. É alguém que está disposto. É quando alguém, um crente, ele pensa, rapaz, se eu fizer isso aqui não vai agradar a Deus. Mas como ele está disposto a fazer, aí ele vai encontrar desculpas. Ele vai dizer, mas eu nunca fiz isso antes. Então se eu fizer agora, Deus é maior do que essa minha falha, esse meu erro, Deus vai me perdoar. Então ela começa a convencer a ela mesma. Está comigo, irmãos? Aquilo que a serpente fez com Eva, ele lançou uma palavra e Eva deve ter convencido ela mesma. Seria muito bom se eu comendo desse fruto me tornasse um tal como Deus. Mas ele disse que não era para comer, mas se eu comer... Então ela foi convencendo a si mesma. É porque a Bíblia, ela só mostra aquele diálogo e parece que tudo aconteceu ali, um segundo após o outro, né? Mas, irmãos, aquilo pode ter levado um tempo de pensar, de meditar, de concluir, de chegar a uma conclusão. Está comigo? Então, essa palavra querer tem um sentido de alguém que deliberadamente está disposto a fazer algo. E aí, por isso, ela começa a se convencer. Porque a próxima palavra é amigo, aquele, que quiser ser amigo. E essa palavra amigo é uma palavra que nós bem conhecemos, vem de philos, né? É uma palavra do grego que fala sobre o amor de amigos, né? Uma pessoa que aprecia uma outra tal, que a considera importante. Amém, irmãos? É o amor filéu. Amém? Então, um homem pode amar um outro homem dessa forma, considerá-lo como alguém precioso, importante. O amor, por exemplo, de um filho para com o pai, ou de irmãos, ou até mesmo irmãos em Cristo, o amor filéu. Amém, irmãos? Aleluia. Consideração, respeito. Agora, veja, ele está falando sobre aquele, que quiser ser amigo, filéu, do mundo. É aquele que começa a olhar para as coisas do mundo e começa a apreciar as coisas do mundo. Ah, mas isso é muito bom. Ah, mas eu nunca experimentei isso antes. Qual seria o problema se eu experimentasse? Depois eu deixo de fazer. Ser só uma vez, irmão. A pessoa que diz que vai ser só uma vez, ela sabe que não vai. A pessoa que se permite uma primeira vez, ela sabe que a partir daquela vez, ela vai se abrir para outras oportunidades. Ele disse...
Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, é aquele que está disposto, aquele que deliberadamente decide por fazer algo, em detrimento de outra coisa. Amém? Então, amigo vem de filéu, que é filos, não é? E ele diz, amigo, ser amigável a alguém, desejar a ele tudo de bom. Amigo, sócio, aquele que se associa amigavelmente com alguém, com outro alguém. Amém? Aquele que se faz companheiro. Veja, ele está dizendo, aquele que quiser ser amigo do mundo. Irmãos, é alguém que começa a olhar para as coisas do mundo e começa a atribuir valor, apreço. Ela começa a valorizar de tal forma que ela se apega àquilo, de modo que, sem perceber, aquilo começa a tomar o lugar de Deus. Porque Deus é quem deve ser o nosso amigo. Nós devemos ser amigos de Deus e não amigos do mundo. Está comigo, irmãos? Aleluia, glória a Deus. É forte, não é? Então, Tiago disse, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade de Deus? Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. O Espírito, Ele está em nós. Diga, o Espírito está em mim. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o nosso consolador, o nosso paracleto, o nosso amigo fiel. Ele anseia por ciúmes. Então, irmão, quando você está se aproximando de uma situação que aquilo em si vai te levar a pecar contra Deus, o Espírito Santo vai te constranger. Ele vai dizer, rapaz, não faz isso. E você mesmo vai ter na sua mente, eu sei que se eu fizer isso, não vai ser agradável ao Senhor. Mas, se você não cuidar, você pode ser levado por um pensamento. Amém? Onde você vai procurar convencer a você mesmo, por querer se associar àquilo, por querer apreciar aquilo. E dessa forma nós adulteramos espiritualmente. Misericórdia, né? Misericórdia. Aleluia. Deixa eu voltar aqui a versão, porque senão eu vou ficar ali na versão que nós não estamos tão familiarizados, para me dar sequência. Tito, capítulo 2, versículos 11 a 15. Tito, capítulo 2, versículos 11 a 15. Posso ler? Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Aleluia, a Bíblia diz que não é, nós acessamos a salvação mediante a fé, não é? É mediante a fé que somos salvos. Mas como é que nós somos salvos? Pela graça de Deus. Ele diz, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Versículo 12. E aí essa graça que se manifestou salvadora a mim e a você, essa graça está educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, no tempo presente, de forma sensata, justa e piedosamente. Aleluia! A graça se manifestou salvadora a mim e a você. E esta graça, a graça a qual tivemos acesso pela fé em Cristo Jesus, ela está nos educando, aleluia, para que tenhamos renegadas. Sabe o que é renegar? É negar de novo. É negar sempre. É sempre que alguma coisa que é do mundo se apresenta para nós. E que aquela coisa pode nos desviar do propósito de Deus, nós devemos negar aquilo. Recusar aquilo. Está comigo, irmãos? Essa palavra, eu vou abrir aqui no original, no grego, renegado. Diz o seguinte, negar alguém, negar a si mesmo, desconsiderar os seus próprios interesses,
ou provar falso para si mesmo alguma coisa. Agir de modo inteiramente diferente em relação a si mesmo. Negar, abdicar, repudiar, não aceitar, rejeitar, acusar algo oferecido. Renegada, o que é que ele diz que nós devemos renegar? A impiedade. Aquilo que não é pio, aquilo que não é santo. Então ele diz, a graça para renegarmos a impiedade e as paixões mundanas. Por quê? Porque aquele que quer se tornar amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Aí ele diz, a graça nos fortalece para renegar as impiedades e as paixões do mundo. E por conta disso, nós podemos viver no presente século de forma sensata, justa e piedosamente. Aleluia. Amém, irmãos? Versículo 13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo, nos dando exemplo, se negou, né? O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Aleluia! E aí, Tito fala no final aqui no versículo 15, dizendo, diz estas coisas, exorta, anima e repreende também com toda autoridade, ninguém te despreze. Amém, irmãos? A fé se torna amizade. Quando, à semelhança de Abraão, nós decidimos a confiar, crer e obedecer. Ou crer, confiar e obedecer. Amém? Uma vida de fé na palavra, fé em Deus, uma vida de comunhão, de confiança e uma vida de obediência, nos levará a viver em tal nível que a nossa fé se tornará amizade com Deus. Amém? Amém? Você pode ficar de pé? Aleluia!